boa noite. Estamos iniciando mais uma série de encontros nossos do consultório lucrativo. E esses encontros, eles foram desenhados, eles foram desenvolvidos, né, para que vocês, quanto clientes, tenham ali um melhor aproveitamento do que a gente tem para oferecer aqui dentro do nosso ecossistema. A gente vem avaliando aqui como time várias maneiras de melhorar a nossa entrega, os resultados dos nossos clientes, e algo que ficou muito claro, né, é que a partir do momento que o nosso cliente ele consegue entender o quão valioso pode ser, quantas oportunidades ele consegue absorver do nosso time, do que a gente está ali auxiliando ele durante toda a jornada, melhor são os resultados. E nada melhor para poder trazer essa visão do que de fato ali está trazendo conhecimento. Então, eu sempre falo nas imersões que a gente, todas as vezes que ensina o nosso cliente a utilizar o nosso trabalho, a gente meio que está ali colocando o nosso trabalho em risco e à prova, porque nós estamos explicando para eles todas as brechas que poderiam ter, para que vocês somente não aceitem a nossa sugestão, não aceitem o que a gente fala, mas sim debatam, tragam ideias e assim a gente consiga de fato criar um ambiente rico, um ambiente de troca, um ambiente onde o objetivo final é a evolução, né? E nesse primeiro encontro eu não poderia trazer outro conteúdo que não fosse a mentalidade que o médico ele precisa ter na parte comercial. Então, a partir do momento que o meu cliente entende, o meu cliente não, mas vamos falar assim, o médico entende que ele precisa ter uma mentalidade comercial, e quando eu falo precisa de fato, é que é indispensável ter esse olhar, ele consegue encontrar oportunidades, né, em todas as circunstâncias que existem ao redor dele. Porque imagina, né? Se eu não tenho a consciência que eu preciso ter uma mentalidade comercial, ou se de fato eu simplesmente não tenho essa mentalidade, eu olho para as coisas que acontecem e eu não consigo ver uma maneira de crescer, eu não consigo ver uma maneira de dar um próximo passo. Então, algo está ali na minha cara, algo está ali para me fazer crescer, evoluir, ter mais resultado, e eu simplesmente eu não consigo enxergar. Quando eu olho para tudo que acontece na minha carreira, tudo que acontece na minha vida como uma oportunidade, os meus olhos eles acabam ficando treinados para isso. E treinar o olhar para a oportunidade é um dos exercícios mais ricos que vocês podem fazer, porque acaba que vocês vão se tornar criadores de oportunidade. Então, a partir do momento que eu me torno um criador de oportunidade, todas as ferramentas que eu tenho ao meu redor, elas se tornam ferramentas que vão ser ao meu favor, né? Então, eu começo a olhar para o time que me acompanha como uma ferramenta, eu consigo olhar a minha atendente como uma ferramenta, eu consigo olhar os contatos que eu tenho, os relacionamentos que eu tenho como uma ferramenta. E aí, cara, se eu consigo olhar como um criador de oportunidade, o pessoal que grava meu conteúdo, eles não ficam 100%, como é que eu posso falar? Eles não ficam 100% obrigados a me gerar resultado. Eu consigo utilizar eles para ter resultado. Eu consigo ver assim, cara, o pessoal do meu marketing, eu posso testar um novo conteúdo. Pessoal, vem cá, hoje eu queria que a gente fosse gravar um vlog, porque eu tô vendo que tá dando muito certo com médica tal, eu tô vendo que tá dando muito certo em outro nicho. Então eu tenho um time de marketing que eu pago e eu não só fico refém das ideias que eles vão me trazer. Eu não fico só refém do dia que ele vai falar que eu vou gravar e do conteúdo que eles querem que eu grave. Não, eu consigo olhar para o meu time de marketing como uma ferramenta que eu tenho, que eu pago para ter alguém ali que vai estar gerenciando a minha parte das redes sociais. Eu consigo olhar para o pessoal do consultório lucrativo como pessoas que vão me ajudar a criar estratégia, desenvolver estratégias que vão me fazer ganhar mais.
Então, pessoal, ó, eu tô com dificuldade aqui na conversão. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião individual com a minha atendente para que vocês possam passar a visão de vocês. Cara, a gente teve uma reunião aqui com uma cliente nossa que foi presencial, veio ela e a atendente, e aí a gente falando sobre o comercial dela e que vocês têm acesso, inclusive, a vir aqui no escritório, vocês só não querem mesmo. Mas tem aqui acesso, a gente abre essa porta, a gente está indo para o escritório maior ainda para ter mais comodidade para receber vocês, para que encontros como esse a gente consiga fazer presencialmente. E aí a gente começou a falar coisas que nós fazíamos no nosso comercial. E foi muito bacana que no final, os meninos aqui do nosso comercial falaram assim: tá, doutora, mas e a senhora veio aqui, a gente deu um monte de insight e ajustou um monte de coisa no teu comercial com a tua atendente, você não vai fazer nenhuma indicação para a gente? E aí ela falou, não, eu faço sim. Aí mandou o número de algumas médicas. Quando o pessoal foi ver, já tinha falado. Disse, ó, essa médica aqui que você mandou contato, a gente já mandou mensagem. Você pode mandar uma do seu telefone para ela falando que a gente falou. Ela, menina, ó, eu falei contigo e tal. Eles falaram assim, vocês perceberam que foi uma aula de comercial agora ao vivo, de como pedir indicação? E aí, cara, é de fato utilizar as oportunidades. Júnior, eu queria uma tutoria individual com a minha atendente. Pessoal, ó, vocês podem vir aqui. Quantas vezes eu já não passei por consulta com um cliente nosso para ver como é a experiência, como é que funciona ali na prática e ajudar com uma coisa simples. Então, utilizar a ferramenta. Cara, eu tenho uma atendente que ela fica assim, ociosa. A minha atendente ela acaba ficando ociosa. Aí eu falo para os meninos do tráfego que essa semana foi meio ruim, mas eu não consigo enxergar a minha atendente como uma ferramenta de fazer contato, de pedir indicação, de fazer follow-up, de estar gerando oportunidades. Então, se eu olhar para mim como o maior interessado em criar oportunidades para a minha carreira, os meus resultados eles aumentam muito. A gente percebe um padrão nos clientes que a gente acompanha, que quanto mais o cliente ele se vê autossuficiente e utiliza a gente como um agente acelerador, uma ferramenta aceleradora, mais resultado ele tem. Porque é muito difícil, cara. E aí eu gosto muito de trazer esse exemplo. Vamos supor, vocês veem lá os clientes com as plaquinhas. Aí fala assim: ah, esse cliente multiplicou em 3, 4, 5, 6 vezes o faturamento dele. Se fosse só 100% a gente, ele não chegaria nesse resultado. Não chegaria, porque existe um fator que é uma via de mão dupla. Então, a partir do momento que o cliente ele quer fazer dar certo e o nosso time ele quer fazer dar certo, as coisas acontecem muito mais rápido e melhores. O contrário também é verdadeiro. Imagina que vocês estão numa briga. Como é aquele jogo de corda? Que é corda pra lá e corda pra cá. Cabo de Cabo de guerra. guerra. Cabo de Pronto. guerra. Imagina que vocês estão no cabo de guerra e de um lado ninguém está fazendo força. Um lado vai perder, um lado vai cair, um lado não vai dar certo. A carreira de vocês é basicamente isso. Existe uma força dos dois lados e que essa força está criando ali um movimento para que as coisas fluam. E aí eu entendo que existe, cada um tem sua realidade, não estou tirando esse fato, mas um comentário que a gente ouve muito é, cara, eu não tenho tempo, cara, eu não sei, cara, e começa a ter essa mentalidade de onde estão as oportunidades para que eu faça, eu crie as minhas oportunidades. Porque se eu não me ver como criador de oportunidade, automaticamente eu vou me tornar refém do que vai acontecer no meu dia a dia. Eu passo de ser um protagonista da minha vida e começo a ser o Zeca Pagodinho da Deixa a Vida Me Levar. E aí, com isso, eu vou ter que dançar a música que estiver tocando no pagode, cara. Não, aqui, ó, peraí, ó. Nessa carreira existe um dono. E o dono sou eu. Nessa carreira existe alguém que governa, e quem governa sou eu. Então, se você ainda não entendeu se olhar assim, né, do porquê se olhar assim, é porque quando você faz esse movimento, você acaba saindo da zona de conforto e quando você sai da zona de conforto para avançar, você acaba valorizando o seu tempo e o seu dinheiro. Por quê? Quando eu fico na minha zona de conforto, eu pago para as outras pessoas fazerem. E se elas não fizerem, a culpa não é minha, mas eu estou aqui na minha zona de conforto. Eu não precisei
sair da minha comodidade para avançar. Imagina que eu ouço aqui inúmeras vezes quando o médico fala, cara, assim, é porque eu não sei vender. O que seria exatamente vender? Assim, qual foi o curso que o médico fez para aprender o que é venda? Porque quando a gente está falando de venda, nós estamos falando de desvendar. O que é desvendar? Imagina que o teu paciente ele chega no teu consultório com tudo que ele acha que é o teu tratamento. Léo, eu acho que o meu tratamento, que o teu tratamento eu vou precisar ficar de repouso 20 dias. Eu acho que o teu tratamento eu vou precisar fazer só no momento que eu tô voltar de férias. Eu acho que eu preciso de um acompanhante para me ajudar. Eu acho que eu não tenho dinheiro para pagar. Eu cheio de dúvidas, cara. Porque é muito claro para nós mesmos o nosso trabalho, mas para o outro não. Então, a partir do momento que eu desvendo ele, que eu falo, não, não é exatamente assim, ó, vai acontecer assim, assim, assado, tal, tal, tal. O paciente ele começa a enxergar melhor. E aí ele começa a de fato ver, cara, eu achei que era completamente diferente. Então faz total sentido a gente iniciar agora. Então faz total sentido dar esse próximo passo. E aí mas é muito mais fácil a gente falar assim, eu não sei fazer. Se eu não sei, eu nem faço. Tá dando certo é porque eu não sei. Se a gente não sabe, a gente aprende. E se a gente não sabe, a gente treina, evolui, vai para um próximo nível. E aí, eu queria fazer um exercício com vocês, um exercício bem fácil, bem prático, mas que é muito desafiador, mas que de fato eu acredito que vai ajudar vocês a destravarem essa mentalidade de não criar oportunidades para começar a criar oportunidades, que é o seguinte: é pegar todos, listar exatamente todos os custos que você tem que estão envolvidos com o crescimento da sua carreira. Como assim, os custos que estão envolvidos com o crescimento da minha carreira? Os custos que estão envolvidos com o crescimento da sua carreira é o custo de é, a parcela do consultório lucrativo, o valor que coloca no tráfego pago, o pessoal que faz a captação e gerenciamento das suas redes sociais, fotos que você faz, enfim, todos os custos que estão, a secretária que está atendendo o pessoal, lista assim, todos. Você vai listar todos esses custos e vai dar um número X, né? Esse valor, você vai dividir ele por dois números. O primeiro número é pelo número de contatos que entram em contato com vocês, que a gente chama de lead, né? Ele não é um paciente ainda, ele é um lead. Então você vai pegar esse valor todo e vai dividir pelo número de mensagens que mandam para vocês durante um mês. Pode ser, não pode ter esse número exato, mas pega do último mês. Vamos pegar o de abril, né? A gente está na metade do mês, pega o de abril, faz esse número em abril, vai dar uma média mais ou menos para todos os meses. Então, você vai somar tudo e vai dividir pelo número de pessoas que entraram em contato com vocês no mês de abril. Feito esse levantamento, vocês vão chegar ali a um número. Beleza. Guarda essa informação. E aí agora vocês vão fazer outro cálculo, que é fazer essa mesma soma e dividir pelo número de pacientes que você atendeu dentro do seu consultório no mês de abril. Léo, tem algo crítico aí. Eu não tenho nem o número de pessoas que entraram em contato, porque talvez é da clínica que eu atendo, enfim, eu não tenho esse número. Ou também não tenho nem o número de pacientes. Cara, você está com um problema muito sério, né? Já tá errado daí. Mas, beleza. Precisa fazer esse levantamento, você precisa ter esse número, você precisa fazer esse cálculo. Por que você precisa ter esse cálculo? Porque quando você tiver esses dois números, vocês vão conseguir entender quanto custa aquela pessoa que mandou a mensagem e quanto custa aquele paciente que marcou a consulta com você. E eu espero que vocês valorizem muito mais as oportunidades que poderiam ser geradas por aquela pessoa. Não entendi, Léo. Seja mais claro, como assim oportunidades que poderiam ser geradas por aquela pessoa? Tive uma reunião
semana passada com um cliente e ele falou assim, ó, só tá chegando paciente desqualificado aqui, lead desqualificado. Aí eu falei, tá, o que seria um lead desqualificado na tua mente, né? Aí ele falou assim, lead que não tem dinheiro. E aí eu achei difícil saber disso através de uma conversa no WhatsApp. E plano de saúde. Falei, tá, beleza. É, plano de saúde, acho que é a reclamação número um, que. Reclamação não, né? Justificativa. Reclamação não, justificativa número um, das atendentes não estarem convertendo e do médico não querer enxergar como modificar isso. Mas beleza. Quando ele fala assim, cara, o paciente não tem dinheiro, pela foto dá para perceber, eu me lembro, eu me lembro da época que eu era bem mais novo e eu vendia telefone, eu vendia iPhone, tinha uma loja de iPhone. Na loja de iPhone, a gente tinha alguns públicos, né? Tinha o público A, o público B e o público C. Todos queriam o telefone, o iPhone, pelo desejo que era gerado, né, através do celular. Questão de status e tal, principalmente o público B e C ali, né? E era impressionante como o melhor público era o B e o C. Não pedia desconto, só pagava à vista, ou Pix ou dinheiro. E comprava capinha, comprava película, comprava tudo para proteger um bem que ele esperou tanto. Então, tipo assim, eu não vendia só telefone, ainda vendia os acessórios que aumentam o ticket ali. Aí eu fiquei me perguntando, cara, será que achar que a pessoa não tem dinheiro para comprar pela foto é justificativa? Vamos avaliar as conversas? Uma moça falou o seguinte, ó, eu tô precisando fazer esse procedimento, só que eu só vou conseguir fazer daqui a 2 meses porque agora eu ainda estou juntando dinheiro para fazer. Aí ele, ó, aqui, ó, desqualificado, a mulher não tem dinheiro. Ah, a pessoa tá entrando em contato, tá se justificando, quis entrar em contato com você. Será que essa pessoa não tem dinheiro de fato? Ou será que não cabe colocar no CRM um lembrete de entrar em contato com ela daqui a 30 dias e daqui a 60 dias? Para perguntar como é que ela está, se ela está sentindo algum incômodo, se já está tudo certo, se ela quer adiantar uma consulta e daqui a 60 dias novamente. Léo, meu caso é diferente, meu caso só vem paciente do convênio. E aí, só quer plantão, eu não atendo plantão. Cara, quem disse que isso é um paciente ruim? É ruim sim, porque quando eu falei que não atendia convênio, ele sumiu. E por que não entrou em contato na cadência ali, 2 dias, 4 dias, 6 dias? Imagina que esse paciente ele tem um problema, escolheu você para cuidar. Exatamente, exatamente. O público que tem uma condição mais baixa, ele vê valor, ele compra. E aí, esse paciente do convênio, ele entrou em contato, tem um problema, ele não veio pela caderneta do convênio, o que é muito bom, então, porque ele viu seu anúncio, ouviu sua rede social, e só fez uma pergunta: pode atender convênio? Não, beleza. Ele não viu valor suficiente para deixar de ser atendido pelo convênio para ser atendido por você. Aí aí é onde entra a parte comercial, do que a tua atendente deveria saber fazer, porque ela está participando da tutoria. Semanalmente ela está ali, passando a tutoria e aprendendo como converter. Porque esse paciente ele só vai conseguir agendar uma consulta para no mínimo 20 dias. Se a tua atendente ficar entrando em contato com ele, cara, ó, a gente tá com uma vaga, rapaz, já conseguiu lá resolver o negócio do convênio, ele vai dizer assim, cara, vai demorar para eu resolver esse negócio do convênio, viu? Vai demorar. A minha consulta é para daqui a 30 dias, o negócio tá me incomodando agora. Eu vou agendar logo uma consulta com essa doutora. Vocês têm aí 20 30 dias, se não mais, né? Se não mais, para nutrir esse lead e trazer ele para dentro do consultório.
Só que para ter essa mentalidade e passar essa mentalidade para o atendimento de vocês, por exemplo, é necessário se olhar como um gerador de oportunidades. Porque existia uma pessoa que estava em casa procrastinando no Instagram, viu o meu perfil, viu o meu anúncio e entrou em contato comigo. Existe uma pessoa que estava em casa com um problema, foi no Google pesquisar a minha área de atuação e escolheu o meu contato para ligar. Existe uma oportunidade aí. Então, a partir do momento que eu me olho como um gerador de oportunidade, eu utilizo as oportunidades para isso. Porque as oportunidades, elas não vão estar na sua cara, elas não vão estar, senão de fato talvez não seria uma oportunidade. Se é algo que todo mundo tem acesso, não é uma oportunidade, entende? E quando a tua atendente ela fala assim, cara, eu não consegui marcar o paciente e tal, e você aceita, e você tá tudo certo, de fato, tá ruim isso aqui, você tá falando para ela assim, ó, cara, pode fazer o teu trabalho de forma incompleta mais vezes. Por quê? Para ela ser considerada ali, de fato, um trabalho comercial, o comercial, a venda, ela começa a partir do não. Antes do não, é só tirar pedido, é só agendar. E aí, a gente está falando de um mundo onde cada vez mais os médicos eles estão se profissionalizando. Cada vez mais eles estão se posicionando melhor. Cada vez mais vocês estão competindo com outros colegas que, inclusive, nem aqui estão. E olha que bacana. A competição ela não está nem tão acirrada assim, porque vocês estão, depois das 7 da noite, poderiam estar fazendo qualquer outra coisa e vocês estão procurando evoluir, buscando melhorar. Então a competição já está uma par de ganha. No próximo encontro, quando eu for falar de posicionamento, é que vocês vão ter uma maior clareza de quanto essa competição está injusta para o lado de lá. O quanto de oportunidade vocês ainda têm, principalmente na área médica, onde o orgulho é tão grande, né? E aí os colegas médicos não querem fazer tanto. Então, nesse primeiro encontro, eu preciso trazer para vocês assim, eu expliquei para vocês, né, no áudio, mas reforçando, vai ser sempre um encontro sobre vendas e sempre um encontro sobre posicionamento. Esse vai ser a mentalidade de fato de comercial que o médico precisa ter. Então, por isso a gente está trabalhando a parte de visão mesmo de vocês, para que vocês consigam enxergar que, cara, existem de fato oportunidades que eu estou deixando passar, que eu não estou fazendo acontecer. Então, o meu papel hoje é sobre trazer esse olhar, mas no posicionamento também tem. Então, quando quem está aqui, né? Possivelmente não. Vocês têm um time para gravar conteúdo, tem pessoas que vão estar gravando ali o conteúdo de vocês, tem um time que está focado em multiplicar o faturamento, vocês têm um atendente que ajudam vocês para atender esse paciente. Então, se vocês olharem assim, cara, de fato, eu tenho pessoas o suficiente para me ajudar, né? Eu acredito que as coisas mudariam bastante. Aí algum de vocês pode falar assim, Léo, eu tenho tudo isso, mas mesmo assim eu não tenho resultado. E isso é super normal, entendeu? É super normal não ter resultado, porque a gente não está falando da tua parte técnica, né? A gente não está falando do que você estuda na faculdade, de que um mais um é dois, né? A gente está falando da parte de empreender, de empresariar, né? E a partir do momento que você entende que a parte de empresariar é uma soma de fatores que eles não vão dar sempre um número exato, acaba que vocês conseguem entender e aceitar muito mais fácil de que esse resultado ele precisa ir atrás, né? Porque eu entendo que, cara, eu gero oportunidades e a partir disso eu consigo entender que as coisas não vão cair do céu. Eu trouxe até de exemplo hoje aqui para o time, né? Nós estamos revisitando várias coisas de nosso internas nossa e até saiu esse vídeo no Instagram. É, Em fevereiro, a gente fechou 12 contratos.
de todos os acompanhamentos somados, né? 12 contratos a gente fechou. Aí veio março, a gente fechou 8, 7, e veio abril, a gente fechou 2. Caramba, tá tudo errado. Não, cara, essa é a graça e a arte de empreender. É estar sempre buscando melhorar. É estar sempre buscando melhoria. O que eu não posso, tendo esse olhar de criar oportunidades, é aceitar que é só um mês que foi fraco. Pode ser, mas não deveria. Onde foi que eu errei? Para onde é que eu não estou olhando? Quais são as pessoas que eu não devo responsabilizar? Porque a responsabilidade, no final das contas, vai ser só minha. Vocês entendem que se a minha empresa der errado, a responsabilidade é minha? Vocês entendem que se a carreira de vocês não chegar onde vocês desejavam, a responsabilidade é de vocês? Não, Léo, foi porque eu contratei um pessoal. Não, Léo, calma. Quem contratou? Você. Por quê? Porque o resultado maior vinha para você. Há 2 anos atrás, eu estava com um time muito ruim. Hoje eu agradeço a Deus de fato pelo time que a gente formou. Acho que vocês que são clientes nossos conseguem ver a diferença na entrega, o empenho na entrega. Mas, enfim, aconteceu um fato no Natal, exatamente ali do dia 23 para o dia 25, dia 20, não, do dia 22 para o dia 24 de dezembro. E eu tava com um time muito ruim que simplesmente abandonou as entregas. E a gente tinha muita entrega para fazer, porque dia 24 a gente gravou vídeo de Natal com todos os clientes e a gente precisava editar, programar, postar. É uma data muito especial. 3 pessoas que faziam parte dessa entrega fizeram um motim e saíram do time. E a gente desandou total a entrega, teve que adaptar a nossa design. Entrou para editar vídeo, quem não deu para editar fez arte, e foi aquele reboliço todo, né? Com isso, acabou atrapalhando as demandas da semana seguinte, que era do ano novo, enfim. Chega em janeiro, né? Eu perco 7 clientes. Comecei o ano com perdendo 7 clientes assim em um mês. Bicho, assim, a gente que tem conta para pagar sabe como é contar com um faturamento e simplesmente perder. E não teve multa. Eu não, assim, tem multa lá no contrato, né? Vocês assinaram o contrato, tem multa no contrato, mas acho que nem cheguei, nunca a gente nunca já chegou, mas foi por outra história. Mas raramente eu não vou entrar em discussão com ninguém. Vários clientes, enfim, causam problemas e, enfim, vida que segue. Mas, nesses clientes, eu não achei nem justo entrar em conflito ali, porque foi uma falha nossa, cara. Eu errei e tchau. Eu assumo, né? É o meu erro. E aí eu lembro como hoje que ela falou assim, muito puto, né? Muito puto, meu irmão, eu sabia que ia dar bronca. E ela falou assim, mas amor. Você não pode se culpar tanto, a culpa não foi sua. A culpa foi de Beltrano e Cicrana que não entregou. Eu falei, e por que eu não demiti antes? E por que eu não demiti antes? Se eu ficar com esse olhar de que a culpa não é minha, é só uma maneira de eu me confortar. Eu falhei, porque era para eu já ter analisado eu quanto gestor e ter demitido, cara. Eu entendo que eu sou responsável pelos resultados que eu gero e não os terceiros. Os terceiros vão me ajudar. Então, é justamente esse olhar de quando você tem uma mentalidade de gerar oportunidades que você precisa ter. Quais são as oportunidades que eu posso gerar através das ferramentas que eu tenho? E esse encontro, esse nosso primeiro encontro dessa volta de encontros, eu quero frisar muito bem essa parte, porque eu quero que vocês encham o nosso saco. Enche o saco do time. Enche o saco do time. Gente, eu tive essa ideia, gente, eu quero fazer isso, eu tô com dúvida aqui. Eu quero reunião. Cara,
A gente está aqui justamente para servir vocês e fazer com que vocês cheguem no resultado. Só que a gente é uma via de mão dupla. Nós precisamos que vocês façam parte. Nós precisamos. Deixa eu ver quem está aqui, que eu quero ver se eu consigo usar de exemplo alguém. Lara, eu adoro a Lara, pô. A Lara, ela dá sugestão em tudo. Ela traz ideia, ela pergunta como melhorar. Ela está Oi, envolvida, ela Léo. quer fazer dar certo. E aí, como é que você tá? Tô Ela bem, e quer fazer você? dar certo, cara. Tudo certo, graças a Deus. Estou te usando aqui como exemplo, porque de fato, não tem um dia no grupo que da Lara que não tenha movimentação. Ou ela perguntando se tá legal, ou ela pedindo ajuda, ou ela pedindo alteração. Cara, não tem como dar errado. Cada um tem seu tempo, mas não tem como. É uma matemática que não tem como dar errado. Eu tenho um time bom e eu tenho interesse, entendeu? Então, enfim, para abrir os olhos de vocês, é, essa é uma prévia do que a gente vai ter. Nos nossos próximos encontros, nós vamos falar sobre rotina de reunião com atendimento de vocês. Sexta-feira, as atendentes de vocês, de alguns de vocês, na verdade, vão estar aqui presencialmente, né? Vai ter a imersão delas. Só que eu quero já adiantar que elas não vão aplicar o que vão aprender aqui, porque o ser humano, ele é assim. Se não tiver alguém ao nosso lado verificando o nosso trabalho, a gente não faz. E eu falo isso porque eu sou assim. Aqui eu sou mentor, mas eu também eu entro para ser funcionário. Quando eu entro em reunião com vocês, eu saio do patamar de dono e entro no patamar de consultor. Então eu preciso prestar conta à Hannah das minhas reuniões. Eu preciso subir as minhas reuniões no ClickUp, eu preciso subir os resumos das reuniões, eu preciso subir demanda. Então, cara, se eu não subo, ela me cobra. Então, é meio que. E quando ela não me cobra, eu não subo. Mas, né, você é o dono, pô. Você sabe que tá errado. Velho, mas eu sou todo mundo é ser humano aqui. Quantas demandas você não tem? E, gente, eu sou, nesses encontros, eu sou o mais transparente possível, tá? Porque eu acho que todo mundo aqui é adulto e tem que entender a realidade dos fatos. Então, a tendência de vocês vão vir para cá, a gente vai dar café da manhã, igual faz na imersão, vai trazer conteúdo de mentalidade, vai trazer conteúdo técnico, vai falar para elas como elas podem ganhar mais dinheiro, vai falar sobre ambição, para elas trazerem ideia de colocar metas para que vocês ganhem mais, elas ganhem mais. Tudo isso ela vai aprender. Só que tem gente que é acomodado, tem gente que é mobral, né? Vive no mundo da lua. Vocês precisam. E esses encontros nossos aqui são para que vocês tenham consciência do que elas aprendem na tutoria e possam cobrar e possam aplicar e principalmente possam fazer a parte de vocês. Reunião, por exemplo, quem aqui tem atendente que tem reunião? Acho que nem ninguém. E quando faz é uma na vida, outra na morte. Cara, tem que ter reunião todo dia. Todo dia. Existem três formatos de reunião que a gente vai aprender um dos encontros. Que é a reunião diária, 10 minutinhos, de 5 a 10 minutos, para bater o dia. Bater o dia. O que é que a gente tem hoje para fazer? Isso. Beleza. No final do dia você me manda um relatório disso. Semanal, ou na sexta ou na segunda, que é ou para fechar a semana e desenhar a próxima, ou na segunda-feira desenhar a semana atual e pegar o feedback da anterior. E mensal, que é capacitar o seu time. Léo, mas assim, só tem um atendente. Cara, leva essa pessoa para tomar um café da manhã, visitar uma loja de luxo, viver uma experiência, capacitar ela. Como é que você pode capacitar ela? Entendeu? Então a gente vai trazer isso e já adiantando, vocês precisam ter a reunião com elas. Ó, eu aprendi na segunda-feira que, ó, esse negócio de follow-up, como é que tá sendo aí? Não, doutor, é porque assim, eu só faço duas vezes que eu acho chato, né? Aí o médico fala, eu também acho chato. Aí não faz mais. Não, cara, não é assim, a gente não ensina assim. A gente ensina a ligar, a gente ensina a resgatar. Então, tipo assim, a gente precisa que vocês estejam por dentro da parte comercial, por isso que a gente vai falar sobre vendas, porque elas são um grande aliado de vocês. Por exemplo, a gente tá aqui, bicho, eu não sei como ainda o time ainda não chorou, não se ajoelhou em uma chamada para pedir para as atendentes preencherem o CRM, velho. E elas simplesmente não preenchem. E os clientes não cobram.
entendeu? Porque na estruturação do atendimento precisa ter esse preenchimento do CRM. Já chorou? Então só precisa se ajoelhar agora mesmo para poder pedir, para poder implorar. Existe uma estrutura básica para um atendimento funcionar, um atendimento comercial, né? É normal subir e descer leads que vem ali do tráfego pago, né? É normal. É normal diminuir o número de contatos, é normal diminuir o número de agendamentos. Como eu falei, como é que em um mês a gente fecha 12 contratos e no outro mês, 2 meses depois fecha dois? Houve erro? Houve. Houve. É óbvio que houve. Só que acontece, cara. A gente tá falando de uma soma ali de fatores. Só que o que é que eu posso fazer se o tráfego não tá bom? Véi, faz 15 dias que meu tráfego pago a gente investe de 15 mil reais em tráfego pago no mês. Faz 2 semanas, 14 dias, 15 não, 14 semanas, 14 dias, que só tá chegando no meu perfil pedreiro para me seguir. Não chega um médico mais. É pedreiro, é aquelas tiazinhas que tira foto com a planta, é criança, aí me xinga no vídeo. Sou médico não, sai daí. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou, não, hoje, esse mês eu não vendi nada, vou ficar devendo pagar o time, não vou ter como pagar aqui as minhas contas porque o tráfego foi ruim. Não, cara, eu gero oportunidade. Eu visito o CRM, vejo quem já entrou em contato anteriormente, faço follow-up, faço uma ligação, gravo um vídeo, pego ali o telefone dos meninos, aí mando um vídeo pra pessoa. Oi, aquele videozinho que eu mandei lá no grupo hoje. Oi, fulano, tudo bom? Rapaz, ó, eu vi que você marcou um diagnóstico comigo, é, e desmarcou. O que foi que aconteceu? Já conseguiu resolver a demanda que você tinha mencionado? Aí eu falo qual é a demanda, por exemplo. Me mexo, sei lá, pega um conteúdo sei lá, a área de vocês, por exemplo. É, como eu usei a Lara de exemplo, sei lá, gordura no fígado. Eita, pega aquele conteúdo, a tua atendente vai lá no CRM, vê quem foi que entrou em contato falando sobre, a doutora gravou esse vídeo aqui, postou no Instagram, e eu lembrei de você. Não é normal fazer isso. O povo mal e mal atende o paciente, pô, a má vontade triste. A paciente fala assim, caramba, que cuidado, a pessoa lembrou de mim, faz 2 meses que eu falei. Eu não lembro qual foi o cliente que eu fechei. Se tiver aqui, ele agora vai me descobrir, foi desmascarado. Fui seguir ali a rotina de follow-up, o tráfego ruim, vi lá, entrei em contato. Fala, fulano, tudo bom? Piriri, pororó. Qual foi a mensagem que ele me responde? Léo, foi Deus que mandou você falar comigo. Tinha lembrado de você ontem, só não tinha achado o seu número. Eu disse, amém. Amém. CRM, follow-up e Deus também. Eu oro, né? Eu oro, vocês sabem, eu oro. Senhor, que eu seja a resposta de oração na vida dos médicos que precisam. Se precisar do meu serviço, que eles tenham alguém que vai trabalhar ali com caráter, vai se dedicar, que eu seja a resposta de oração. Eu oro, então aí eu não posso dizer que não é Deus, né? Mas existe rotina de CRM também, entendeu? Caramba, o que é que eu poderia fazer? Sei lá, junta aí o CRM. Tem quantas pessoas que entraram perguntando sobre X doença, X tratamento? Doutor, eu fiz aqui um apanhado, tem 25 pessoas. Pronto, beleza. Faz o seguinte, manda para elas uma mensagem falando que eu vou fazer uma live, tirando dúvidas sobre. Pra gente ver se tem uma adesão boa. Falar que é gratuita, ou então, enfim, que a gente vai fazer. Doutora, 12 falaram que tem. Caramba, se eu fizer uma live para 12 pessoas falando sobre um tema, será que eu não converto aí 3, 4, 5 pacientes que estavam perdidos? Gerar oportunidade com a ferramenta que vocês têm. Só que nem os dados no CRM é anotado. Qual o problema? Faz 2 meses que as nossas reuniões internas se resumem a bora fazer tal coisa. Eita, mas esse cliente está sem CRM. Como é que a gente vai propor um resgate de orçamento se nem dado tem de quem é?
Aí o cliente, quando fecha com a gente, fala assim: eu quero bater X mil de faturamento. A gente tá certo. Vamos trabalhar para isso. Aí quando abre o CRM lá, tá R$ 400 de faturamento. Oxe, R$ 400. Atendente preencheu errado. Mas o cliente ele não sabe disso. Ele não olha. Entendeu? Então existe um fator que nós precisamos que vocês estejam dentro da carreira de vocês. Não estou falando aqui que não existe erro da nossa parte, ou que não existe erro da equipe de conteúdo de vocês, que não existe. Existe. Todo mundo é ser humano. A gente tá falando com seres humanos, né? Todo mundo é ser humano, todo mundo é passível de erro. Eu falo aqui pro time, ó, vocês podem errar à vontade aqui, só não pode errar duas vezes, né? Porque errou uma vez, a pessoa corrige, pronto, já não é mais erro, né? Porque a partir do momento que você faz algo errado, você ou deveria aprender ou acertar, né? E não ficar insistindo naquilo dali. Então, pode errar, todo mundo aqui é ser humano, pô, ninguém é perfeito. Mas, cara, será que não tá insistindo demais em algo, ou então tá ignorando demais algo, né? Como é que está a minha estrutura de consulta? Porque o paciente chega, mas eu não consigo ofertar, eu não consigo vender ali meu programa de acompanhamento, meu protocolo, meu serviço, meu procedimento. Eita, Léo, é que eu nem tenho, eu nem ofereço. Tem cliente que está com a gente há 1 ano e 9 meses. A gente desenhou o programa de acompanhamento dele. Eu tenho de cabeça isso daí. No terceiro mês. Nunca saiu do papel. Cara, como é que a gente vai bater um faturamento bacana só com consulta? Hum, Não vai. Não vai. Não, é porque assim, eu não consigo apresentar. Cara, você não consegue apresentar o seu trabalho para o paciente. Peraí. Pede ajuda nossa novamente. Meninos, olha, eu não estou conseguindo não apresentar. Ou eu estou com vergonha, eu não sei o que falar, eu não tenho uma apresentação bonita. Vocês podem me ajudar? Cara, podemos. Nós podemos. Nós queremos ajudar vocês. Então vamos aqui. Como é que a gente faz? Como é que a gente estrutura, né? Esses pacientes que sumiram, receberam ali uma proposta, talvez, de um programa de acompanhamento desse, um procedimento, uma cirurgia, um tratamento. A atendente, qual foi a última vez que ela entrou em contato para falar com eles? Não, ele falou que ia falar, né? Ele disse que ia ver com a família e aí depois ele entrava em contato. Gente, nós estamos falando de seres humanos. Seres humanos, eles geralmente não gostam de assumir compromisso. Então a pessoa só falou assim que ia e a atendente ela precisa estar entrando em contato com eles. A gente tem uma cliente que tá querendo investir em uma tecnologia. Aí eu disse pra ela, né? Disse, ó, tu tá com a gente há 1 ano e... Vai fazer 1 ano e meio agora em junho. Será que a gente não tem para fazer uma campanha de resgate de orçamento? Não consegue levantar pelo menos aí uns R$ 100.000, não? De paciente que ficou perdido, tratamento de emagrecimento esse tempo todinho. A oportunidade tá aí, cara. Então, vamos gerar oportunidade. O meu objetivo é esse, beleza. Meu objetivo é X. Como é que a partir disso eu vou criar caminhos para atingir? Existe um mundo nessa área comercial que vocês, ignorando esse mundo, vocês estão literalmente perdendo dinheiro. Mas que literalmente, literalmente mesmo. Ah, porque, assim, eu entendo o que você está falando, eu entendo tudo que você está falando. Tá entrando aqui na minha cabeça. Eu só não concordo, porque eu sou médico. E aí eu, como médico, eu não deveria fazer isso. Eu queria trazer uma clareza para vocês, que eu estava até falando com um gestor de uma clínica, né? Eu falei, ó, o pessoal tem muito medo de falar com o médico, né? Acha que o médico é um ser de outro mundo, né? Não, o médico é um ser humano como qualquer outro. A medicina, ela é uma carreira como é de um engenheiro, como é de um advogado, né? Cada um tem a sua devida, devida importância, né? Vai subir um edifício sem um engenheiro para a gente ver se dura? Olha a tragédia que não acontece, né? Só que aí existem características. Sei lá, o engenheiro ele vai ser um perfil que ele é mais analítico, né? Mais de cálculo, mais de fazer conta, racional.
O advogado, ele vai ser um que ele dá mais valor para os detalhes, para as minúcias. Então, você vai conversar com o advogado, ele vai falar sobre o cliente dele, ele vai olhar ali os detalhes para que ver onde é que tem brecha. Aí vem o empreendedor, que a característica maior talvez seja a coragem, né? Seja ali a questão de procurar esse próximo nível, não ter medo e tal. E aí chega o médico, que também é outro tipo de carreira. Só que o médico, a característica dele é ética e propósito. Então a gente precisa entender que na medicina é uma carreira como qualquer outra, mas que as coisas que mais se afloram é a ética e o propósito. Só que não é porque existe ética e existe propósito que eu vou ignorar todo o restante. É, Aí eu ignoro todo o restante da carreira da minha profissão, porque o paciente deveria vir para mim. Aí é onde acontece que os profissionais estão ficando para trás. Fala assim, cara, eu não vou fazer isso. Porque o meu colega, velho, o teu colega, ele não vai pagar o boleto. O teu colega, ele está dando uma desculpa, ele está dando uma desculpa para não ir em busca de crescimento. E quanto antes vocês conseguirem tirar essa camada que a medicina, infelizmente, durante o período da faculdade coloca, mais rápido vocês vão ter resultado. Eu imagino assim, é, esse perfil que ainda está muito resistente a se olhar no papel de empreendedor, fala assim, caramba, quanto tempo eu perdi? Quanta oportunidade eu deixei passar por conta de Beltrano, Ciclano e Beltrano que poderia me julgar. Gente, se vocês precisam pagar conta vendendo o serviço de vocês, o nome disso é empreender, é empresariar. E uma empresa existem camadas, e uma delas é a parte comercial. Eu não concordo em ultrapassar alguns certos limites. Tava, antes de entrar aqui com vocês, estava em ligação com uma advogada que é do direito médico e eu falei para ela, cara, eu tô entrando em contato contigo porque eu vi teu trabalho, você faz eventos e tal, muito parecido com a gente. Eu queria ver se você topava trazer uma aula para os meus clientes dos limites que o médico ele pode, que ele não pode ultrapassar. Porque às vezes, talvez por insegurança, por ignorância, por orgulho, eles simplesmente evitam até procurar saber sobre algo e simplesmente está perdendo ali todo mundo. Aí ou faz por ignorância, eu não sei, faço de qualquer jeito, aí é onde se ferra, ou simplesmente não faz para nem correr o risco, mas que existe um limite, que eu não sou a favor de ultrapassar limite nenhum. Existe uma coisa que eu vejo que é muito importante, que, assim, quando você segue princípios, ou no caso, você tem ética, demora muito mais para você ter resultado. Só que o lado bom é que o teu resultado ele é permanente, porque não é qualquer coisa que vai derrubar esse teu resultado. Então eu não sou a favor de jeito nenhum, até pelos meus princípios mesmo, pelo meu temor a Deus, de ultrapassar certos limites, mas também ser feito de besta eu não concordo. Ser feito de bom samaritano também não concordo. Existe uma passagem na Bíblia que fala que é para a gente ser sagaz como uma serpente e manso como uma pomba, ou é ingênuo como uma pomba. E é justamente isso, cara. Assim, quando for para ser, eu tenho que ser, mas eu também não posso ser besta, entendeu? Existe uma diferença entre ser bom e bonzinho. O bonzinho, ele só se ferra. Então, é justamente essa mentalidade que eu quero que vocês tenham para que a partir de agora a gente possa subir o nível da conversa e vocês possam absorver o que a gente vai aplicar aqui. Porque se vocês souberem o que fazer e não fizerem, vocês vão acabar sendo pior do que os que não sabem. Porque, cara, se eu sei e não faço, né? Então eu fiz questão de voltar com os nossos encontros justamente para isso, para trazer clareza. Eu estava sentindo a necessidade, eu estava tendo muita conversa bacana no privado com os clientes, e com uns eu tinha uma conversa, com outros eu tinha outros. Eu falei, cara, eu vou voltar com esses encontros para a gente poder ter esse ambiente de troca.
talvez nos próximos encontros, cara, liga a câmera, participa, eu tô trazendo um histórico aqui. Aí a última temporada de encontro, a gente passou um ano de encontro. Raramente ligava a câmera, raramente ligava o microfone, raramente trazia uma perspectiva, um ponto de vista que não é aula, é encontro. Eu vou trazer um exemplo de um cliente ou outro, que deu certo. Vou pedir licença para os que deram errado, porque se a gente se enxergar como uma comunidade que dá a mão, os resultados eles vão vir muito mais rápido. Imagina que aqui existem uns que estão em uma fase, outros estão em outra, uns precisam de umas coisas, outros precisam de outras. E o que você passou, ele já serve de encurtamento. Imagina que o nosso acompanhamento antes, ele era 3 vezes mais barato do que é hoje. Por quê? Porque a gente não tinha know-how e não tinha experiência. Hoje em dia, o que vocês pagam é pela experiência que a gente tem e pelo resultado que a gente gera a partir dos erros que a gente tomou. E que nós estamos fazendo e minimizando os erros para futuramente cobrar ainda mais. Porque a gente tá, vocês estão pagando por experiência. Então, a tua experiência vai fazer sentido na vida de outro. Então, eu peço que vocês participem dos outros encontros, tá? Por que isso? Porque vocês tendo resultado, e é justamente isso que eu acho uma loucura no que a gente faz, que é capacitar o nosso cliente para cobrar mais da gente. Eu acho de fato isso assim disruptivo e eu não vejo outra pessoa fazendo isso. Eu vejo dois cenários: o que ensina, mas não faz, e o que faz, mas não ensina. Agora, o que ensina e o que faz, e ainda dizendo ali, é como se fosse o mágico revelando o segredo, eu de fato não vejo, eu boto aqui minha cara a tapa. Eu gostaria muito que vocês absorvessem isso e aplicassem, e não duvidassem do poder, entendeu? Porque a minha maior prova social é o resultado que eu vou gerar para vocês. Então, eu preciso que vocês estejam dentro disso, tá? Então, estejam abertos para aprender, a acreditar, a absorver, a aplicar, né? A não deixar que o julgamento o preconceito, né? Ou o julgamento, eles esbarrem na parte da execução. Isso daí é de praxe e tá tudo bem. Nessas últimas semanas que a gente tá focando muito na parte interna e olhando para cada cliente, o time traz alguns questionamentos, eu falo, cara, tá tudo certo. Existe a margem de erro. Nem todo mundo vai conseguir executar e vai ter sucesso, tá tudo bem, infelizmente. A gente não consegue entrar na cabeça da pessoa ou fazer tudo pela pessoa. A gente já faz uma grande parte, cara. E agora com os encontros eu ainda estou fazendo uma parte ainda maior, que é trazer de fato ali o beabá por trás, entendeu? Entendam, vocês precisam. Acho que todo ser humano ele precisa entender que o que eu sei ou o que eu tinha de certeza até hoje ou até o dia que eu aprendo algo me fez chegar até aqui, mas não é o que vai me fazer chegar no próximo nível. São as novas coisas que eu vou aprender e vou aplicar que vão me fazer ter novos resultados, tá? Então, nesse primeiro encontro, eu utilizei ele completamente para fazer essa parte de mentalidade e abrir a mente de vocês de fato para o que a gente vai conseguir trazer de conteúdo nas próximas semanas, nos próximos encontros. E gostaria de entender aqui de vocês, né? Alguém tem algo a contribuir, algo a tirar dúvida, algo a acrescentar, o que fez sentido, enfim, alguém não concorda, porque eu acho que de fato a discussão é justamente isso. Cara, você trouxe o seu ponto de vista, o meu é esse, e aí a gente conseguir chegar no denominador comum e crescer. O foco das segundas-feiras vai ser 100% nos fazer crescer. Alguém aí? Cadê? Oi, Léo, tô aqui, Laís. Oi, Tudo Laís, e aí, bom? como é que você tá? Não consegui abrir a câmera hoje porque, assim, acabei de chegar em casa exausta. Mas é isso que você falou, é trabalhar, ficar em cima, não deixar a peteca cair, né? Não é, a gente sabe que não é fácil na correria do dia a dia. A gente não sabe vender, a gente realmente tem que aprender a se capacitar nisso cada vez mais. E era isso que eu queria falar, só pra você saber que eu tô aqui, firme e forte, apesar Perfeito. da câmera fechada. Perfeito, muito obrigado pela tua contribuição. E é justamente isso.
Não é porque a gente não sabe que vai deixar de fazer, cara, precisa fazer. Então, eu vou estar trazendo aqui nas segundas-feiras. Eu não quero ficar limitado somente a mim. Então, tanto o nosso time quanto pessoas especialistas em algo, naquele assunto, a gente vai estar trazendo para que possa de fato contribuir. Essa questão assim, cara, eu tô aqui, tô participativa, é isso. Não, não vou ligar a câmera, mas ligo o microfone. Não vou ligar o microfone porque tá barulho, mas consigo ligar a câmera. É participar, interagir e fazer sentido, porque imagina que é o engajamento que faz com que as coisas fluam, né? Então, não tá ouvindo? Tá Tô, barulho no que eu tô falando? tô ouvindo sim. Tá tranquilo? Acho que, peraí, o Valmir tá falando alguma coisa. Eu pedi pra tu ligar o som, não entendi. Não sei se tá barulho lá onde ele tá. Talvez seja isso. Ah, tá. Acho que tá barulho pra ele. Ah, tá. Tá, entendi. Não, é porque o teu microfone tá fechado. A gente não tá ouvindo. O teu microfone tá fechado, Valmir. Ah, no teu microfone não abre. Entendi. Ah, acho que é isso que eu tô dizendo. Agora foi. Abriu. Tô te ouvindo. Eu tô ouvindo um ruído que é da pode ser que seja É, tá bem ruinzinho o teu áudio. a minha internet, então. É, a internet, certeza. Tá cortando. Não tá chiando nem nada, tá cortando mesmo. Perfeito. Ana, algo a acrescentar? Quem é que tá mais do time aí? Anne. Léo, Não, eu tenho uma Oi? sugestão de um tema que a gente pode discutir, que eu acho Boa. que é, assim, é essencial para todo mundo e que também a gente não é tão da nossa área, né? Que seria contabilidade para médicos, você Hum, trazer alguma pessoa, enfim, que fale sobre isso, de regime tributário, como que a gente pode, né, tentar amenizar Minimizar. o regime tributário. Acho que seria um tema interessante para todo mundo que nos capacitaria muito, acho que seria legal. perfeito. Agora, né, com a nova Contabilidade, resolução, tem umas coisas novas que eu acho que seria interessante para todo mundo. perfeito. E até assim, na clínica, né? Está abrindo agora, tem a questão de abaixar os impostos da clínica com a parte como hospitalar. E aí Isso, entender como é que se equiparação encaixa e tal. hospitalar. Para quem Isso, faz exato. procedimento, principalmente cirúrgico, é muito bom. Perfeito, beleza. Contabilidade, tem um direito que eu falei hoje com a Mariane. Alguém tem mais sugestão de tema? Ô, Léo, quando você fala dessa questão empresarial, né, eu vou falar de experiência própria, porque assim, igual você falou, eu tenho uma visão Tá bem ruim. Tá só pra mim ruim o áudio? Não, Tá, não tô tá, conseguindo ouvir também. não tá dando pra entender, tá cortando muito o teu áudio. Quer digitar no chat? Eu acho que é a internet. não está nem a opção de digitar no chat. Melhorou agora. Melhorou? Agora? Agora tá 100%. Agora foi, pô. Pronto. Eu falo assim, a percepção que eu tenho aqui, Aí foi fogo, parou de novo. Não falei sei o que é. Tu tá com o dedo no microfone, será? agora, Agora acho que foi, consegui. vê aí, fala aí. Tá melhor agora? Tá, tá, Tá. Não, tem alguma coisa que tá ruindo aqui. Eu acho que deve ser o meu telefone. Eu vou observar depois. tá. Eu acho que alguns colegas aqui também têm essa mesma percepção. Por exemplo, a gente forma na faculdade, né, sem essa noção empresarial.
A gente acha que vai trabalhar e vai ganhar dinheiro. Só que a gente nota realmente que quem ganha dinheiro não é quem trabalha, é patrão. E nessa de ser patrão próprio e virar patrão para outras coisas, a gente entra nesse ramo empresarial. Só que Exato. vem muita coisa e a gente não tem nem noção, principalmente contabilidade, logística, de vender, né? Cobrar. Uma das coisas que eu estou aprendendo a cobrar, a fazer é não dar desconto. Não que a gente não precifique, né? Ou que não dê bônus. Mas, tipo, esse dia teve uma situação específica de um serviço que eu cobro em média um valor X. O cara, bicho, não, porque veja aí como é que você pode fazer menos. Eu falei, cara, para o que eu entrego, o preço é esse mesmo, né? E na hora veio a luz, assim, eu falei, o que eu posso fazer para você é descontar o imposto de renda e você me mandar limpo. Dei uma sugestão, né? Que a gente sabe que hoje já não pode mais. Caiu na conta, cai na receita, né? Aí ele, não, fica complicado para mim, porque o dinheiro que sai daqui eu tenho que contabilizar. Eu falei, então a gente tá numa via de mão dupla, meu querido. Se o que sai daí contabiliza, o daqui também contabiliza. Então é preço cheio para você e imposto cheio para mim. Ele é realmente dessa situação. Eu digo, não, eu não estou sendo grosso com você. O que eu estou explicando é que se eu cobro por um serviço e você precisa contabilizar, eu não tenho como lhe dar um desconto no meu serviço, baixar no meu produto, né, sendo que eu tenho que lhe entregar a mesma coisa. Só que às vezes eu tenho a percepção de que eu posso estar falando de forma grosseira, ou não estar sabendo falar para ele, né? Sim. Ou valorar o meu serviço. Eu tenho como valorar o meu serviço no resultado. Por exemplo, hoje eu tenho uma anotação minha, tipo que 99% dos meus laudos periciais, né, na parte psiquiátrica, não como perito médico, eu não sou perito. No meu acompanhamento psiquiátrico, 99% não volta. Tipo, todas as leads, elas são positivas. Em aposentadoria, em afastamento, né? Porque eu faço um acompanhamento, né? De, tipo, 3 consultas no mínimo, com laudo, com atestado e tal, e nunca volta. Diz assim, o paciente, só, ele não conseguiu. Como acontece Sim. muito. Muita gente dá entrada e não consegue entrar. Né? Eu expliquei para ele, eu disse, cara, o meu resultado, eu só tenho como te mostrar depois que você recebe uma sentença que nesse caso de acompanhamento psiquiátrico, eu dou um retorno positivo e você vai, por exemplo, ter uma vitória dentro do seu processo. Aquela indenização que seria para a pessoa que está entrando contra você, ela vai ser minimizada por causa de um lado psiquiátrico que eu entrego e de um retorno da impugnação do laudo pericial. Também tem essa figura da impugnação do laudo pericial. O cara, doutor, mas o senhor deveria dar um desconto. Eu disse, rapaz, eu acho que existe a figura do desconto quando você entrega menos. Por exemplo, se eu te entregar um valor inferior para você pagar, você vai ficar satisfeito se você perder? Aí ele fez, não, eu quero o melhor para mim. Eu disse, eu quero o melhor para você. Se eu estou lhe entregando algo melhor, eu acho que precificar para você, quanto melhor for o meu serviço, mais retorno para você. Então, se eu estou lhe dando o meu melhor, eu acho que é natural a gente cobrar o preço cheio. Ele não, desse ponto de vista eu entendo, é porque a gente é comerciante, quer um preço melhor. Eu digo, eu estou aprendendo com você. Assim, comerciante também, já que você quer um preço melhor, você não pode se preocupar com o valor do preço, você tem que se preocupar com a qualidade do serviço que você quer entregar para mim. Agora, se você quer o melhor serviço e o menor preço, você nunca vai ter. São dois caminhos muito diferentes. Eu sei que depois de quase umas 2 horas de conversa, beleza, mas eu acho que é Poxa, desgastante essa sim. conversa, essa explicação. Igual a gente falou naquela situação específica, às vezes que a gente tem dificuldade de mostrar o que vai entregar. Porque alguns serviços na área médica são a posteriori, né? Você vem, faz um atendimento clínico, recebe o serviço e paga pelo serviço, né? Existe uma estrutura que a gente vai trazer de roteirização de consulta,
que é justamente onde o próprio paciente ele responde o quanto de valor aquele tratamento, aquele procedimento, enfim, gera para ele. Porque é muito do que a gente estava batendo aqui na tecla, e tipo assim, cara, a gente gera resultado, mas eu acho que o cliente ele não consegue enxergar. Então, até eu mesmo nas reuniões de fechamento, eu preciso fazer com que. Por isso que a gente faz aquele diagnóstico anteriormente, para poder entender de fato qual é o sinal. Se a gente consegue ajudar aquele médico, e se a gente conseguir ajudar, eu acabo apresentando acompanhamento. Mas entenda que para que ele veja valor na entrega, eu preciso anteriormente trazer clareza no problema dele. Então, na consulta, a estrutura é basicamente a mesma. Vou consultar o paciente, mas eu preciso fazer com que ele tenha clareza de que aquilo é o que vai se encaixar no que ele estava procurando. Então, a partir do momento que eu entendo, a partir do momento que eu faço ele entender o problema dele, eu explico a minha entrega, que é exatamente para resolver aquela dor, porque durante o momento que ele está tendo clareza da dor, ele vai se lembrando o quanto aquilo o incomoda, e eu apresento uma proposta onde ele pense, caramba, o que eu estou pagando, eu vou falar comprando, porque de fato, se o paciente ele paga algo, ele compra, né? Independente se, enfim, o que eu estou comprando é muito mais barato, o que eu estou pagando é muito mais barato do que eu estou recebendo. Então, a estrutura de uma consulta aumenta a conversão e a percepção de valor, e você consegue aumentar o seu ticket por conta disso, ela vem de aumentar o nível de consciência, apresentar a solução e na apresentação ter que, justamente quando a gente monta aquele programa de acompanhamento, né? Entregáveis que o paciente fala, caramba, eu nunca vi isso. De fato, é muito mais do que eu pensei. Então, o que eu estou pagando, teoricamente, é muito menos do que vale. E aí ele compra. Léo, mas assim, é, o que ele está pagando é o justo. Não, tá tudo certo, mas a ideia é que ele veja como mais. E aí ele, de fato, tem aquela certeza de comprar, ele tem aquela certeza de prosseguir no tratamento. Então, acho que nesse caso aí, é, algumas perguntas anteriores dessa discussão, né, faria ele perceber esse valor antes mesmo de entrar na discussão, porque o que ele estava vendo, na verdade, era um commodity, né, era um produto. Cara, eu tô pagando, eu só quero isso daqui. Cara, mas imagina que você comprando isso daqui, você não vai resolver só isso, você vai resolver A, B, C, D, E, F, G. Então, basicamente, por exemplo, o cliente que entra no consultório lucrativo, a gente fala que ele vai faturar mais. Só que existem clientes que renovam porque falam assim, cara, o meu posicionamento mudou da água para o vinho. Cara, eu consegui montar uma estrutura no meu consultório que melhorou muito a minha percepção. Talvez o faturamento dele nem aumentou tanto quanto deveria, por N fatores, mas só a mudança que ele teve de toda a entrega para ele já valeu muito a pena e renova. Mas aí é justamente pegar no teu paciente, como é que eu vou explicar para o médico que eu falo de faturamento porque é onde mais dói, talvez. Só que para o faturamento acontecer, existe todo um contexto por trás. Talvez eu não consiga, se ele próprio não falar isso com a boca dele. Ele não revelar que a falta de demanda talvez não seja somente o paciente que não está chegando, ou então um paciente desqualificado, mas sim que hoje a atendente dele, ele não tem acesso ao WhatsApp para ver como é que está o atendimento dela, seja talvez que o Instagram dele, se no dia que ele for postar, vai ter que fazer uma faxinância para tirar a poeira, porque faz tempo que ele não aparece lá. Faz tempo. Então, assim, seja ele trocar a carreira particular dele para ficar dando plantão porque tá precisando pagar algo agora e tudo que precisa ser feito para uma carreira particular dar certo vai ficando para outro plano. Só que nisso eu tenho que estar fazendo perguntas para que venha trazendo clareza e ele entenda. Então, nesse caso aí, eu acredito que seria justamente isso, esse passo antes de perguntar para que ele, caramba, não de fato, cara, isso daí é muito mais profundo do que eu imaginava. Aí tem essas 2 horas de conversa, né? Mas aí vai ter um encontro só no que a gente vai trazer só essa roteirização para que vocês possam aplicar com o paciente e passar ali o procedimento de uma maneira que ele veja valor. Valeu. Fechou?
Doutora Carolina, doutora Ana, Letícia, Natália. Estão mais introspectiva hoje? Tem alguma coisa de dúvida? Ficou algum ponto que vocês gostariam de trazer clareza? Ou nós podemos finalizar? Doutora Ana fala sempre, cara, mas eu acho que ela foi tomar no plantão, se eu não me engano. É isto. Ana, tem algo? Anne, não. Finalizamos por aqui o nosso primeiro encontro. Beleza. Valeu, Léo. Beleza, deixa eu dar aqui a data do próximo, que é daqui a semana sim, semana não, né? Dia Tá bom. 1º, tá? Dia 1º a gente se encontra e no próximo encontro, no dia 1º, a gente vai estar falando sobre posicionamento, tá? Posicionamento, gente, quando eu falo não é só de rede social, não, é posicionamento de mercado, posicionamento como um todo. Fechado? Boa Estamos noite, juntos. Léo. Boa noite, Valeu, meu filho. pessoal. Que Deus Deus lhe abençoe mais abençoe. uma semana de vocês. Tchau, Vamos fazer tchau. acontecer, viu? Beijão. Tchau, tchau. Amém, Boa amém. noite. Tchau. Tchau, tchau. Falou. Tchau.